Olá, pessoal, tudo bem? Então, no último vídeo, nós falamos um pouco sobre o meu pós-cirúrgico, né? Sobre o período em que eu passei me recuperando da cirurgia. Porém, a cirurgia foi realizada no dia 6 de março, agora desse ano de 2025, e em 27 de maio eu retornei ao INCA para fazer a retirada dos pontos, conforme a recomendação médica. E graças a Deus, os pontos estavam bem cuidados, né? Nós fomos até elogiados por isso. E foram quase 50 pontos, tá, gente? É muita coisa. E também, assim, por eles estarem na vertical dificulta também, né? É questão de posição sentado, né? Mas para honra e glória do Senhor, deu tudo certo. E a médica que me atendeu na consulta de retorno da cirurgia foi justamente a mesma médica que fez a minha cirurgia, que é uma coisa assim muito difícil de acontecer lá no INCA, porque como boa parte dos médicos são residentes, não tem um médico fixo para te atender toda vez que você vai lá. Então, pode acontecer do médico fazer a sua cirurgia e depois você não conseguir mais nem ter contato com ele, tá? Mas nesse dia, ela que estava atendendo no ambulatório. Então, ela teve a oportunidade de pegar o resultado da minha biópsia e ela só faltou pular de alegria. Ela realmente assim estava com uma expressão muito feliz e ela falou: "Olha, foi eu quem te operou e eu sei o que eu vi, eu sei o que foi retirado de você. E o que aparece aqui na biópsia é totalmente diferente daquilo que nós estávamos esperando, porque pela biópsia apareceu que o tumor principal, que era um tumor de 12 centímetros, ele já tinha regredido a categoria dele, tá? É uma coisa que eu não falei. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a minha quimioterapia, eu estava com estágio 3, tá? De tumoração. E quando eu fiz a cirurgia e foi realizada a nova biópsia, já tinha regredido, não era nem considerado um tumor maligno mais, era uma categoria anterior, que é um tumor borderline, que é um tumor que ele tem comportamento ora maligno, ora benigno, tá? E tem características dos dois tipos de tumores. E os tumores que haviam restado na região acima do intestino delgado, em que eles acreditavam que iriam fazer com que eu tivesse que passar por novas sessões de quimioterapia, deram ausência de malignidade, ou seja, eram apenas cicatriciais, não tinham mais célula maligna nenhuma. E o único local em que haviam células malignas ainda era no líquido, né? O líquido que ainda tinha da ascite para provar, gente, que era mesmo câncer, ainda tinham células malignas ali, tá? Mas depois disso eu fiz uma nova tomografia. Essa tomografia já não mostrou tumor algum, não tem mais nenhum tipo de tumor. Então aqueles tumores eles realmente regrediram e desapareceram. Deus ele fez um milagre completo na minha vida. O CA 125, que é o marcador tumoral, ele já está normal, não tem alteração mais nenhuma, tá?
Então, assim, os médicos agora me colocaram numa fase só de acompanhamento, porque eles seguram um pouco para dizer, né, de falar de cura, falar de remissão, eles acham que é cedo, que requer ainda observação. Mas eu já tomei posse disso, tá? Da maravilha que Deus fez na minha vida. E eu agora vou estar retornando, tive agora em setembro, vou estar retornando só em dezembro para fazer acompanhamento no setor de ginecologia e no setor de oncologia. Então, o vídeo ficou, né? Os vídeos ficaram um pouco longos, mas eu acho que eu consegui falar tudo, né? E nós tivemos uma experiência maravilhosa também com a Gardênia, do programa Vem com a Gente, na Bandeirantes, que ela esteve no INCA um dia após a minha cirurgia, fazendo uma reportagem sobre as mães, né, que estavam lá no INCA. Era uma reportagem para o Dia das Mães. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. Ela viu que eu, né, soube que eu sou bióloga e tal. E ela depois fez uma promoção no Instagram dela, da Churrascaria Barra Grill, um sorteio para o Dia dos Namorados. E adivinha quem foi sorteada? Fui eu, né? Quando eu fui pegar o cupom do sorteio, ela ficou surpresa, que ela falou assim: Nossa, mas a Cláudia que foi sorteada foi você? Então, assim, até isso Deus me proporcionou, né? E foi um dia muito legal, dia 12 de junho, em que eu e Joelson, então, estivemos lá na Bandeirante e podemos, então, compartilhar com todos os telespectadores do programa dela esse milagre que Deus fez na minha vida, né? Um beijo, Gardênia. E ela falou para mim que eu tinha dito para ela, no dia que ela esteve lá no INCA, que nós iríamos nos encontrar de novo e que eu estaria curada. E realmente isso aconteceu. E aconteceu um mês e pouquinho depois, né? Então, eu espero contribuir para a vida de alguém, tá? Através desses vídeos. Compartilhem, tá? Obrigada pela paciência. São muitos detalhes, então eu não consegui reduzir mais, tá? E não se esqueçam, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.